Olá, amados irmãos. Que bom que você chegou aqui. Se aproxime, fique à vontade. Respire um pouco comigo. Antes de qualquer palavra, saiba disso. O poder de Deus não conhece limites, não se cansa e não falha, mesmo quando tudo em você já está exausto. Há manhãs em que acordamos apenas porque o corpo levantou, mas a alma ainda está prostrada. Existe uma verdade que quase ninguém diz. Quando os problemas te sufocam e parecem não ter saída, isso não significa que Deus se afastou. Muitas vezes é exatamente o contrário. É no vale mais apertado que o pastor caminha mais perto, tão perto que o silêncio dele parece ausência. Mas não é. É cuidado profundo, invisível aos olhos apressados. Talvez hoje você tenha acordado sentindo o peso do que não conseguiu resolver, do que não pode controlar, do que ninguém vê. A respiração curta, o peito apertado, a sensação de estar andando em círculos. E mesmo assim, algo dentro de você buscou este momento. Isso não foi força sua. Foi o Senhor te conduzindo, passo a passo, para um lugar de descanso que ainda existe. O Salmo 23 não começa prometendo caminhos fáceis. Ele começa afirmando presença. Mesmo quando falta clareza, mesmo quando sobra medo, mesmo quando a sombra do vale parece longa demais. Há uma mesa sendo preparada no invisível, enquanto você ainda sente o chão instável sob os pés. E essa é a parte que quase ninguém espera. Permaneça aqui por mais um instante. Não tente entender tudo agora. Deixe que a palavra caminhe até onde a sua dor mora. Porque quando tudo parece sem saída, Deus ainda está com você, guiando, sustentando e sussurrando ao seu coração que este vale não é o fim do caminho. Há um momento no silêncio da madrugada quando você acorda sem saber por quê. O peito aperta, os olhos abrem para um escuro que não é apenas ausência de luz, mas ausência de respostas. Nesse instante suspenso entre o sono e a vigília, você se pergunta: por que estou aqui? Não é uma pergunta do intelecto, é um grito que vem das profundezas, daquele lugar esquecido dentro de você, onde mora tudo aquilo que você nunca teve coragem de nomear em voz alta. Todos nós conhecemos essa noite. Talvez você esteja vivendo-a agora. Talvez ela tenha deixado cicatrizes que nunca cicatrizaram completamente. A vida prometeu coisas que não cumpriu. Os sonhos que você guardava como tesouro desapareceram entre os dedos. Ou pior, você os alcançou e descobriu que não eram o que imaginava. E agora? Agora você caminha por dias que parecem idênticos, carregando um cansaço que nenhum repouso consegue apagar. Mas existe algo que você ainda não sabe. Existe uma presença que habita justamente nesse vazio que você chama de abandono. Ela não vem com estrondo, não chega com explicações ou soluções prontas. Ela vem como o sussurro que você quase não ouve, como a brisa que toca sua pele e desaparece, deixando apenas a sensação de que alguém reconheceu sua dor. Porque Deus não ignora o grito que ninguém mais ouve. Ele se aproxima daquilo que o mundo descartou. Leia isso nos Salmos. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito contrito. Salmos 34:18. Não é uma promessa vaga, é uma declaração de intimidade. O próprio Deus desce até aquele que não tem nem forças para pedir. Ele vem quando você menos espera, quando você já aceitou que ninguém virá. E no silêncio dessa chegada, você percebe que nunca esteve verdadeiramente só. A culpa é uma sombra que segue os passos de quem sofre. Você pensa: eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter acreditado mais, eu não deveria ter medo. Como se o sofrimento fosse sempre resultado de uma falha pessoal, como se a dor fosse um castigo que você merecia. Mas ouça isto. Nem tudo o que dói vem por sua culpa. Nem tudo o que se quebra quebrou porque você foi fraco. Às vezes as coisas simplesmente caem, e você que está aqui, que ainda respira, que ainda busca significado mesmo quando tudo parece vazio, você é forte demais para desistir,
mesmo que tenha desistido 1000 vezes em pensamento. Cristo conheceu essa angústia. Ele clamou no Getsêmani: Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Observe a textura disso. Não é fé fácil. É fé que passa pela dor, que negocia com o medo, que pergunta por quê e ainda assim permanece. Deus não quer uma crença que ignore as feridas. Ele quer uma fé que as atravessa, que as abraça, que diz sim mesmo quando tem medo. Há algo que morre dentro de você quando você percebe que nem todo sonho será cumprido, que nem toda oração será respondida da forma que você pediu. Isso não é desespero, é maturidade. É o momento em que você para de negociar com Deus como se ele fosse um balconista e começa a confiar como alguém que finalmente compreendeu que não está aqui para estar feliz, mas para estar transformado. E a transformação começa na aceitação daquilo que você não pode mudar. Ela começa quando você coloca no chão as armas que usou para lutar contra a realidade e simplesmente sente. Sente a tristeza sem tentar corrigi-la. Sente o medo sem tentar negá-lo. Sente a solidão sem tentar preenchê-la imediatamente com barulho ou pessoas ou atividades que não tocam de verdade. Em Jeremias, o profeta diz: Invoco o Senhor quando estou angustiado, e ele me responde. Mas repare bem, ele invoca quando está angustiado, não depois. A oração não é o prêmio por ter superado o sofrimento. É o espaço onde o sofrimento é reconhecido, onde ele ganha voz, onde finalmente você não está mais fingindo estar bem. Há feridas que sangram em silêncio há anos, perdas que você aprendeu a carregar como se fossem normais, pessoas que foram embora deixando lacunas que nenhuma outra pessoa consegue preencher, oportunidades que passaram e não voltam mais, potenciais que morreram sem nunca terem tido a chance de viver. Tudo isso que você guarda dentro do peito, sem nunca realmente conversar sobre, sem nunca permitir que ninguém de verdade visse, Deus vê. Não com julgamento, com compaixão. Porque eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Essa promessa não significa que a vida será fácil. Significa que existe um propósito que você ainda não consegue enxergar, tecido na mesma noite que o assusta. Significa que até mesmo o que parece uma derrota está sendo trabalhado para algo que você ainda não compreende. A ansiedade é uma doença do futuro. Ela te rouba o presente ao te forçar a viver em um amanhã que ainda não existe. Você acorda preocupado com coisas que talvez nunca aconteçam. Você dorme carregando pesos que não lhe pertencem. E enquanto isso, a vida real, o único momento em que você realmente existe, passa desapercebida. Existe uma libertação que Jesus oferece, e ela está documentada em Mateus. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem seus próprios cuidados. Mateus 6:34. Isso não é ingenuidade, é sabedoria. É a compreensão de que o Deus que cuidou de você ontem não desapareceu. Ele está aqui hoje e estará amanhã. Não porque você merece, não porque você foi bom o bastante, mas porque Ele é fiel. E a fidelidade não é um sentimento que pode ser interrompido por circunstâncias. Você já parou para perceber quanto tempo gasta com remorso? Quanto da sua vida gasta revivendo momentos que não pode mais mudar? Existe uma morte viva nisso. É como carregar um cadáver de culpa nos ombros, pedindo perdão a fantasmas, esperando que o passado mude de ideia e se torne diferente do que foi. Mas Paulo escreveu algo que pode quebrar essa corrente. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Leia isto não como uma informação teológica, mas como um convite a soltar a corda que você atou ao seu próprio pescoço. Deus não está aqui para condenar o que você já condenou em si mesmo. Ele está aqui para reconhecer que você é maior que seus erros, que você merece recomeçar,
que o castigo que você se impõe é mais cruel do que qualquer justiça divina. Há um vazio específico que vem da escassez, não apenas material, embora isso doa profundamente, mas escassez de esperança, escassez de recursos emocionais, escassez de pessoas que realmente entendem. Você segue em frente porque é o que se faz, porque rendição ainda não é uma opção que você considera viável, mas secretamente você gostaria de parar, de descansar, de ser cuidado em vez de ter que cuidar de tudo. É precisamente aí que repousa uma das promessas mais viscerais da Escritura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei repouso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Observe o peso dessa linguagem. Não é uma sugestão, é um convite urgente de alguém que conhece exatamente como é o cansaço que você carrega, porque ele o carregou primeiro. E agora, neste momento de silêncio, nesta presença que você finalmente permitiu que tocasse seu peito, há algo que precisa ser dito direto para o seu coração. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter as respostas. Não precisa ser forte de uma forma que finja que nada dói. Você precisa apenas estar aqui, respirar, reconhecer que existe algo maior que seus medos, mais profundo do que sua dor, mais constante do que sua dúvida. Você precisa permitir que o silêncio sagrado do divino penetre aquele lugar dentro de você que ninguém mais conseguiu alcançar. Porque ele está chegando perto agora, e na proximidade desse Deus que não grita, que não julga, que apenas está, você pode finalmente começar a descansar. Agora, deixe o silêncio fazer o que as palavras já não precisam fazer. O coração que chegou pesado não sai ileso, sai tocado, como quem atravessou um vale escuro e percebe aos poucos que não caminhava sozinho. Algo dentro de você se aquieta. A presença de Deus não fez barulho, mas permaneceu. E permanecer, às vezes, é o maior milagre. O medo ainda tenta sussurrar, mas já não governa. Há uma confiança nova, discreta, crescendo onde antes só havia aperto. O pastor continua à frente, mesmo quando o caminho ainda não está claro. A mesa continua sendo preparada, mesmo que os olhos não vejam, e a alma começa a lembrar que não foi criada para viver sufocada, mas conduzida. Se este momento encontrou morada em você, permita que ele siga além da tela. Que essa paz alcance outras manhãs cansadas, outros corações que também precisam de abrigo. Permanecer nesta jornada, compartilhar este encontro, escrever o que sentiu, é espalhar luz onde ainda há sombra, sem esforço, apenas por transbordamento. Guarde esta imagem para quando tudo apertar de novo. Um vale silencioso, passos firmes à sua frente e uma voz suave dizendo que você não está só. Mesmo quando tudo parece sem saída, o Senhor continua sendo o caminho. O verdadeiro fim não é o fim, mas o começo do que já começou desde sempre. Curta, comente e compartilhe esta luz para que outros também encontrem o próprio alento, a própria respiração, a própria casa no peito. E que a inscrição seja apenas a continuidade desse caminho sagrado que se revela quando nos doamos ao outro sem perder a própria essência. Porque, quem sabe, juntos aprendemos a ouvir o sussurro que nos sustenta.